Como eu falei na aula passada, nessa aula a gente vai descobrir a regra de ouro da Hassidut. A principal regra da Hassidut, vamos ler agora. Eu quero responder uma pergunta. O Benoni, durante a reza, ele tem controle total dos sentimentos e desejos. O Yetzer Hara não vem atrapalhar. E o resto do dia? Como ele tem controle? Como ele consegue não pecar? Afinal de contas, falamos que o Benoni é parecido com o Tzadik, com o justo na hora da reza, mas o resto do dia é parecido com o Rasha, com o pecador. Como que o pecador peca e o Benoni não? משביעים אותו תהי צדיק ואל תהי רשע ואפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה היה בעיניך כרשע וצריך להבין לאט הנבות פרק ב' ואל תהי רשע בפני עצמך. Nós falamos na semana passada que o quê? Que o Benoni, ele é aquele intermediário, aquele que batalha diariamente contra os próprios instintos. E falamos que quando o Benoni ele está rezando, no momento do Shema, das bênçãos, ele se conecta, ele tem uma conexão muito mais forte com Hashem, e portanto o Yetzer Hara, o mau instinto, para de tentar atrapalhar ele, como se ele não estivesse lá. Na verdade, o mau instinto ele adormece completamente. Então vemos que durante a reza, o Benoni, ele se parece muito com o Tzadik. Quando acaba a reza, tudo isso some. Aí ele volta a ter desejos e tudo mais. Nós falamos por que durante a reza ele tem um controle tão bom quanto aos sentimentos e desejos. É porque na reza ele se conecta com Hashem, ele se conecta com a unicidade de Deus e o coração dele vibra muito mais. Mas quando acabou a reza, acabou o efeito. E fora a Tfilá, o Benoni tem tanto desejo quanto o Rasha. De onde vem a força para não pecar? Afinal de contas, sabemos que se a pessoa é comparada com uma cidade, o Benoni e o Rasha também tem uma batalha entre dois reis que querem dominar. O rei do bem, a Nefesh Elokit, a alma divina, e o rei do mal, que é a Nefesh Abamit. E os dois estão lá. Escutem bem. Por que o Benoni ele não peca? Porque Moach Shalit Alalev. O intelecto, ele tem controle sobre o coração. Se pudesse pôr música de fundo, agora eu colocava toda a orquestra dando... Porque essa é a regra da Hassidut. A Hassidut se baseia nisso. A Hassidut diz que, diferentemente de um animal, que ele é puro instinto, o homem, o ser humano, ele consegue que o intelecto tenha controle sobre o coração. Nós falamos que os dois reis estão batalhando sobre o uso das três vestimentas da alma, pensamento, fala e ação. E o Benoni ele tem controle total, porque o intelecto controla. E vamos lembrar, o intelecto pertence a quem? A alma divina, que lá habita. Controla o coração, que é a principal moradia da alma animal. Se conta de Moshe Meislich, que ele era um Hassid do Alter Rebbe, e ele, durante a guerra entre Napoleão e Rússia, o Alter Rebbe ele apoiava a Rússia, apesar de toda a perseguição posterior que já era sabida que iria acontecer. Então, um dos Hassidim do Alter Rebbe chamava Moshe Meislich, e ele sabia muitas línguas. Então ele se infiltrou no exército francês, e ele era um espião. Então ele mandava para a Rússia dados. Ele tinha técnicas de como mandar mapas e tudo, porque não poderia escrever, ia dar muito na cara. E com o tempo, ele era uma pessoa muito culta, então ele foi bem quisto pelos generais e tudo. Deixavam ele entrar nas reuniões mais secretas. E com o tempo, começaram a suspeitar que estranhos os russos sabem todos os nossos movimentos. E a história conta que um dia, Napoleão Bonaparte, um grande general, entrou no meio de uma reunião, apontou para o Reb Moshe e falou: "Você é o traidor." E colocou a mão no peito dele. Não é ele. E foi embora. Reb Moshe falou que naquele dia ele entendeu essa máxima da Hassidut, que o intelecto controla o coração. Por quê? O que acontece quando alguém é pego no flagra? O coração dá aquela disparada. Então quando aquele general ou Napoleão pôs a mão, o que ele quis ver? Ah, foi pego, você é o traidor, o coração deveria estar disparado. E viu que estava normal. Ele falou: naquele dia eu entendi que toda a Hassidut que eu estudei me ensinou a controlar o coração fisicamente. Quanto mais, quando a gente está falando de filosofia e a moral e ética da Hassidut,
que o intelecto ele consegue controlar o coração. Então a pessoa tem total controle nos seus desejos. Não quer dizer que não vai ter maus pensamentos, mas ele tem controle em não alimentar os pensamentos e mais ainda em não levar à prática. Rabbi Hillel Miparish, que também várias vezes a gente traz sobre ele falou uma vez que o que quer dizer o intelecto controlar o coração? Então ele trouxe um exemplo. Imaginem, Deus nos livre, alguém que ele vê ladrões vindo assaltar ele. Né? Qual é a reação instintiva da pessoa? Sair correndo. Só que a pessoa sabe que o ladrão corre mais rápido que ele. Tem a moto. Né? Perdeu. E aí, se a pessoa não tem o controle do intelecto sobre o coração, então ele vai sair correndo. De Haza Shalom, o que pode acontecer com ele? Se a pessoa sim tem o intelecto controlando, ele vai pensar, vou lutar. Se ele vê que ele tem chances, ele vai tentar combater. Reativo. A reação normal é sair correndo. Se a pessoa tem controle, ele vai tentar se salvar, porque ele sabe que se ele correr, ele não tem chance nenhuma. Então isso é um exemplo do que é a pessoa ter o seu coração, suas emoções bem controladas pelo intelecto. Porque, como o Tânia traz essa regra de ouro, que que o intelecto tem controle sobre o coração, como ele traz o Zohar da Kabbalah, da Parashat Pinchas, desde a sua criação. Isso quer dizer que uma pessoa nasce com esse controle. Sim, é verdade que quando a criança, quem dita é as midot, as emoções, mas ele nasce com um poder maior de controle. Nós perdemos esse poder no decorrer da vida. Por quê? Nos deixamos levar por prazeres. E quantas vezes a gente faz coisas que sabemos que vamos nos arrepender depois? Então a gente se deixa levar. Mas, originalmente, a pessoa tem esse controle. Não somente o Benoni, mas o Rashá também, o pecador também, ele tem esse tipo de controle. Tanto que a maioria das pessoas tem algum pecado que ele não vai cometer. Tem uma linha vermelha que ele não vai cruzar. Por quê? Porque aquilo já choca a mente dele. Não seria o contrário, porque a criança não tem controle nenhum. Ele tem como aprender, ele sim tem como aprender. Ele tem, dentro dele, ele tem uma força maior. Claro que a gente não está falando agora sobre mega pecados, né? Assassinato e nem nada. Eu acho que a gente está bem longe disso, eu espero. Mas eu estou falando dos pecados que são aqueles pequenos que ocorrem diariamente e quase o tempo todo. De luxúria, bom, aí tem os pecados que a Torá traz, de bitul Torá, de não estudar Torá, de falar mal, que são pecados que a gente sabe que tem. E na teoria não. Na prática, o Tânia fala que a pessoa tem controle, porque é assim que a pessoa foi criada, que todo homem, ele tem a vontade do seu intelecto de refrear e controlar o espírito de desejo que tem no coração, para não levar isso nem no pensamento, nem na fala e nem na ação. A pessoa tem esse poder. Então, o primeiro nível que o Alter Rebbe traz aqui sobre o intelecto controlar o coração é de se refrear. E nós falamos lá para trás que na ordem das sefirot, das características intelectuais e emocionais da pessoa, o intelecto vem antes. Na alma animal vem primeiro a emoção dita o intelecto. Na alma espiritual divina vem primeiro o intelecto. Então a pessoa é criada assim para se refrear. Todo mundo tem isso? Quê? Todo mundo tem isso? Todo mundo tem esse poder. Se exerce o poder ou não, já é outra coisa. Sabe, quando você fala controlar o coração, controlar a emoção. Mais ou menos. Exatamente. Então você controla a emoção, ou você controla aquilo que você iria fazer com aquela emoção. Porque a emoção, às vezes, ela vem. Sabe qual é o problema do Moshe? Eu acho que ele lê tudo e aí ele já fala o que eu vou falar. Muito bem perguntado. A pessoa controla o desejo ou o que ele vai fazer? Então eu vou trazer os dois. Na hora da reza, do Benoni, agora a gente está falando, na hora da reza, o que acontece na reza? O coração está repleto de fogo para Deus. Quando ele se aprofunda no estudo. Por isso que, quando tem esse fogo, a gente já vai ver mais adiante como funciona o fogo. Mas quando tem esse fogo, a alma animal nem ousa se manifestar. Porque essa luz, essa sede por Deus, bloqueia ela. Então, na hora da reza, a pessoa consegue controlar até mesmo os sentimentos. Tem que ser trabalhado, não é fácil. Isso é o Benoni.
É aquele que nunca peca. Mas o Rashá tem um caminho para isso. Então, na hora da reza, que tem esse fogo, então ele controla até mesmo os sentimentos. Depois da reza, o Moach Shalit Alalev, o intelecto, controla o coração para pelo menos não chegar à ação. Ação, eu quero dizer, pensamento, fala e ação. A pessoa consegue controlar para não sentir raiva, para não sentir uma paixão proibida. Ele consegue. Ele tem. Então, o primeiro nível que o Tânia traz aqui, ele traz a palavra Leitapek velimshol beruach tavato belibo. Ele consegue refrear, controlar o espírito de desejo tanto positivo ou negativo, a gente falou, ele quer amar ou quer odiar, então ele consegue refrear. E aí ele traz o segundo nível, o leasiach dato legamre mitavat libo. Ele consegue desviar o seu intelecto completamente desse desejo. Já é outro nível. Então, primeiro vem o desejo, eu consigo refrear para nem pensar nele. Depois eu consigo desviar meu pensamento para outra coisa. Então, no primeiro eu penso, não vou pensar. O segundo eu já penso em outra coisa completamente. E aí ele traz um terceiro nível, tá? É que quando a gente lê no texto, esse livro pôs vírgulas, então fica bem mais claro. Então ele fala, ele consegue desviar seu pensamento completamente do desejo do coração, ela é para o oposto completo. O que quer dizer o oposto completo? Então veio no meu coração uma vontade de odiar, eu refreiei. Primeiro nível, não estou odiando. Segundo nível, eu penso em outra coisa. Terceiro nível, eu passo a amar. Eu consigo mudar o meu sentimento para amar o que eu quero odiar, por exemplo. Então eu vejo, Deus os livre, eu não, porque eu amo todo mundo. Mas uma pessoa vê outra que ele odeia e ele consegue. É difícil, mas a pessoa tem o poder de pensar em amar. Não, peraí, deixa eu pensar como é que eu vou amar essa pessoa. O que muitas pessoas têm um pensamento mais humanitário, que vê alguém cometendo um crime e ele pensa, é vítima da sociedade, por exemplo. Não é eu sei que a maioria que talvez não pense assim, mas existe uma forma de pensar assim. Você vê a pessoa errando, mas você busca o bem que tem dentro dela. A gente já falou muitas vezes sobre isso, que todo mundo tem o bem. Então o que acontece? Eu vejo, peraí, o cara não teve oportunidade de estudo, não justifica, mas eu consigo encontrar uma forma de querer até ajudar ele, tirar ele dessa situação. Tá? Por exemplo, a gente tem agora a guerra em Eretz Israel, que nossos soldados saiam vitoriosos, os reféns voltem e que haja paz no mundo. Mas tem gente que vê tudo acontecendo e fala, não, mas tem que pensar que talvez os caras foram educados com esse ódio. A gente sabe que é verdade. E buscar o lado humano que existe dentro de cada um. Então, o que o Tânia diz é que se a pessoa realmente quer, ela consegue transformar pro oposto. E também vale quando a pessoa, de repente, vê algo que ele tem muito desejo. Ele tem o poder, no intelecto dele, de passar a odiar aquilo. Sem passar por um trauma. Muitas vezes, o que acontece no relacionamento? Deus os livre, o casal de repente se amava, de repente se odeia com tudo, porque aconteceu alguma coisa. Mas no caso de amar algo proibido, a pessoa não precisa passar por algo para começar a detestar aquilo. Então, ódio é uma palavra muito forte, mas pelo menos ter desprezo por aquilo. Pessoas a gente não deve desprezar, mas uma situação, um pecado, eu quero muito fazer esse pecado, eu tenho controle no meu intelecto para passar a odiar aquele pecado. Por exemplo, uma pessoa que vê outros fumando, tá? Ele talvez quer fumar, talvez não tanto, mas quando ele vê um amigo querido passando por um perrengue por conta do fumo, aí ele odeia o fumo. Porque o intelecto mexeu com o coração dele. Antes ele não odiava, antes talvez ele até queria fumar, mas ele viu um amigo numa situação terrível, aí ele fala, não, eu odeio isso, eu não quero nunca nem sentir um cheiro. Por quê? Porque o intelecto ele consegue transformar esse tipo de sentimento. E tem um quarto nível que a gente vai ver depois da pergunta do Lepchão. Esse de passar, esse caso específico que você falou, isso a pessoa raciocina isso, a pessoa raciocina. A pessoa é que nem, tudo bem, ela? É que nem eu contei outro dia fora do shiur sobre um grande tzaddik, um grande sábio que viu uma mulher muito bonita que veio provocar ele
E ele sentiu asco. Porque, né, de tudo, toda coisa tarefa que ela comeu para ficar bonita assim. Ó, Rabino Ezra, no Rima Baim. Pegue! Bem-vinda. Calma que aí a gente ainda está na pergunta. Ele consegue racionalizar, ele Consegue. O intelecto tem poder sobre o coração. Não, essas nuances que você falou aqui. Benoni. Não, então, boa pergunta. O Moisés veio afiado hoje. O tzadik, ele naturalmente não quer desejos. O Benoni, ele quer. Mas por que que ele não cai fora da reza? Na reza é impossível ele cair. Por que que ele não cai no decorrer do dia? Porque o intelecto controla o coração. Então ele consegue, refrear o desejo, para não acontecer. 2, mudar sua cabeça de rumo para pensar em outra coisa. Então ele estava pensando naquele pecado, agora ele está pensando em futebol, por exemplo. 3, ele consegue transformar aquele sentimento. Esse é o Benoni. Não, esses são os detalhes dessa regra que todo mundo tem poder, o intelecto sobre o coração. Todo mundo tem. O Benoni, ele aplica isso. Mas todo mundo tem. Certo? Então ele consegue, por exemplo, o que a gente falou antes, despertar pena, misericórdia sobre alguém que ele odiava antes. É possível, a pessoa tem que trabalhar sobre si. Tinha um comerciante, não sei de onde eu escutei, mas tinha uma vez um comerciante que tinha um bom funcionário. O cara trabalhou lá 10 anos. E aí, o funcionário saiu da empresa e abriu uma loja igual, empresa igual na frente do patrão, do ex-patrão. O que o patrão fez? Né? Vou processar, vou pro Bedin, porque está afetando. Ele foi até a empresa do funcionário e falou, deixa agora te falar algumas coisas como patrão. Você não sabe, você sempre foi meu empregado. Agora você sabe o que fazer na tua área. Deixa eu te ensinar como ser patrão também. E ele passou tintim por tintim dos detalhes importantes para o negócio dar certo. O que é isso? É uma pessoa que no primeiro momento pode ter sentido absurdo meu funcionário fazer isso comigo. Mas ele trabalhou sobre ele. Ele viu, não é assim que eu devo pensar. E se eu tenho fé em Deus, então a Panassá vem de Hashem. Então isso é a pessoa transformar o sentimento dele. A verdade é que todo sentimento ele pode ser bem usado. A gente vê Yaakov Avinu, por exemplo, quando reencontrou seu filho Yosef, depois de 22 anos, falou Shema, rezou para Deus. Em vez de dar um beijo no filho, o que ele rezou? Ele falou, uma emoção tão forte, esse amor, eu estou sentindo um amor tão intenso que eu quero usar isso para Hashem. Depois ele deu um abraço no filho, claro que deu. Mas é saber direcionar. Quando o sentimento é negativo, tanto amor quanto ódio e outros, a pessoa deve saber mudar eles completamente, que é o que o Tânia falou. Mas esses são os 3 primeiros níveis. Isso é consciente. E ele traz... O mudar é consciente. Você está falando, eu odeio a televisão, sei lá. Não, vamos pensar em futebol. Esse mudar é consciente. Esse é o segundo nível. Então, mas como você faz isso? Você consegue conscientemente. O que o Benoni não consegue é evitar que um mau pensamento apareça durante o dia. Na reza, sim. Automático. Durante o dia, a gente vai explorar isso daqui a pouquinho, mas durante o dia vai aparecer, o que ele consegue é não alimentar, quer dizer, refrear, e desviar para outra coisa, transformar, caso aquilo seja um mau sentimento, transformar aquilo, e aí o Tânia tem mais algumas palavras, o Bifrat el Tzadak Kedushá, e principalmente ele consegue transformar aquilo para o lado da santidade. Isso quer dizer que pode ser uma coisa profana que vem na cabeça dele, ele consegue desviar aquilo para algo não somente positivo, mas de santidade. Quer dizer, um controle muito grande que ele consegue ter. E quando a pessoa sente que ele vai pensar alguma coisa ruim, e ele pega e fala, não, eu vou pensar em Torá, isso tem uma força maior do que ele pensar, não, eu vou pensar em futebol, pensar em política. Política também é coisa ruim. Ele consegue dizer, a Torá tem uma força muito maior para limpar a mente dele. Por isso que a gente, quando a pessoa tem um dia muito atribulado, ele vê muita coisa que não deveria, antes de dormir, ele deve estudar mais Torá, ele deve limpar a mente dele, porque a Torá tem esse poder maior de limpar o pensamento, deixar o pensamento cristalino.
sem problemas. Como ele traz, Kidertiv, como está escrito em Kohelet, disse o rei Salomão, Shlomo Amelech, o mais sábio de todos os homens, Veraiti, e eu vi, Sheyesh Yitron HaChochma min HaSichlut, que Yitron HaOr min HaChoshech. Eu vi que tem uma vantagem na sabedoria sobre a tolice, como a vantagem da luz sobre a escuridão. Pá! Ala! Eu preciso do rei Salomão para me falar uma coisa dessa? Não, por causa do rock. Então, olhem bem, vejam bem. Pessoal, o grande rei Salomão, que falou para cortar uma criança no meio, né? Foi a Haftará da semana passada, que se lê uma vez a cada 10 anos. E é muito profundo aquilo, né? Como tem um Midrash, parênteses, um Midrash que fala que se eu estivesse lá, o sábio fala, se eu estivesse lá eu teria esganado o rei Salomão com minhas próprias mãos. Quer dizer, é uma situação, talvez outro dia a gente tenha um shiur sobre isso, é muito interessante. Mas, o rei Salomão, grande sábio, ele fala, olha, existe uma vantagem sobre a sabedoria, na sabedoria, sobre a tolice, como a luz sobre a escuridão. Ah, não preciso do rei Salomão para isso. Acho que qualquer um pode falar uma coisa dessa. Que sabedoria é melhor do que tolice? O que o rei Salomão quis dizer? Primeiro é interessante que se a gente olha no Kohelet, no livro, está escrito lá, Veraiti Ani, e eu vi que tem vantagem da sabedoria sobre a tolice, e o Alter Rebbe, ele tirou a palavra Ani, ele tirou o eu, para mostrar que não é só o rei Salomão que consegue enxergar isso, é todo mundo consegue alcançar o que a gente vai abordar agora. Então a primeira pergunta que a gente tem para o nosso Shlomo Amelech é, isso é muito óbvio, que a sabedoria é maior do que a tolice, que a luz é maior do que a escuridão, isso é óbvio. O que o rei Salomão quis ensinar? E a segunda pergunta é, eu preciso de um exemplo? Quando na Torá aparece algo, qualquer assunto, e traz um exemplo depois, é porque eu não entenderia a primeira mensagem. Ou seja, aqui no nosso caso, rei Salomão falou que existe uma vantagem sobre a sabedoria, eu estou falando sobre, na sabedoria, sobre a tolice. Eu não entendi isso, por isso ele traz um exemplo, como a luz e a escuridão. Eu não entendi? Acho que a gente já entendeu a primeira vez que o rei Salomão fala, não? Por que ele tem que falar da luz e da escuridão? O Shlomo Amelech, ele está falando um conceito que a gente já sabe. Que quando você tem um breu total, quanta luz você precisa para iluminar? Riscar um fósforo já afasta muito daquela escuridão. Tá bom, eu não vou ver a cor do teto, mas eu já sinto que tem luz. Então a primeira coisa que o Alter Rebbe traz é que um pouco de luz física empurra muita escuridão. E outra coisa, e a escuridão, não é que a luz batalha com a escuridão. Não é que tem uma guerra e de repente o fogo ele pega, acende e aí empurra a escuridão. Não, é automático. Se acendeu a luz, automaticamente a escuridão vai embora. Então é a mesma coisa em relação à sabedoria e tolice. Um pouco de sabedoria já empurra muita tolice. E não de uma forma de batalha. Tanto que você vê em discussões sobre política, sobre religião, sobre a guerra em Israel, tem um youtuber, é um judeu que é mexigno, eu acho. Porque ele vai no meio das manifestações palestinas, e ele começa a discutir, e é assim, você vê que ele fala com lógica, e aí no final o outro só começa a xingar ele. Ele não vem com argumentos, ele começa a xingar. Por quê? Porque diante da sabedoria, a tolice vai embora. A tolice foi embora, o cara já não tem mais argumento nenhum, nem na tolice, então ele fala, vou te bater, vou te ofender, que não é um argumento, certo? Então é assim que funciona. Um pouco assim como a luz, um pouco afasta automaticamente muita escuridão, um pouco de sabedoria afasta automaticamente muita tolice. Então é de duas formas, é por isso que o rei Salomão trouxe. Ele não quis dizer que a sabedoria é maior do que a tolice, isso eu já sei. É o controle que a sabedoria tem sobre a tolice. Então quando ele fala Yitrona, vantagem, não é vantagem de grandeza, é o controle que um tem sobre o outro. E assim, você automaticamente consegue empurrar muita tolice que está no átrio esquerdo do coração. Como ele traz em relação a Sotá. O que é Sotá? É uma mulher que se desviou do caminho, quer dizer, ela começou a ter atitudes que mostram que ela não dá valor para o casamento, né? E aí está escrito lá Sotá, mas com Sin, com a letra Sin. Para quem sabe o alfabeto, tem a letra Shin, que é nesse formato,
tem uma bolinha no lado direito, se você manda para o lado esquerdo, ela vira assim. Mas sotá se escreve com sama, que é outra letra, mas tem o mesmo som. Por quê? Porque a sotá, uma mulher que se comporta assim, eu não vou entrar na questão dos homens também, tem a explicação dos homens por trás disso, mas uma mulher que se comporta assim é porque ela está chotá, de tolice, de estuto. E aí, daí se veio a regra que os Chachamim trazem na Gemara, que uma pessoa só peca quando entra um espírito de tolice nele. Uma pessoa normal não pecaria, mas entra a tolice, e aí ele peca. O que é tolice? Ai, nada vai acontecer, pode fazer, não tem problema, tá tudo de boa. Isso é uma bobagem, é tolice. Agora, para combater isso, como você vai combater? Com sabedoria, estudando. Por isso se diz que a pessoa, quando ela estuda Tânia, automaticamente ela começa a limpar a cabeça dela. Óbvio, não é para sair do Tânia e ver coisas negativas. Aí você está combatendo a luz, a escuridão combatendo a luz. Você, quando estuda a Torá, você consegue limpar maus pensamentos com uma potência muito maior. Por isso que ele trouxe o rei Salomão, que o intelecto controla o coração, principalmente quando a pessoa dizia o pensamento para a Torá. Inclusive, é sabido que tem lugares que a pessoa não pode pensar Torá. Por exemplo, no toalete. Mas se vem um pensamento negativo para a pessoa, um pecaminoso ou de ódio, ela pode. Ela não pode falar Torá, claro, mas ela pode pensar. Por quê? Porque é muito melhor, de certa forma, a pessoa pensar Torá do que ter algo muito negativo dentro dela. Porque pensar Torá consegue limpar a pessoa por conta da força que isso traz da alma divina. Por que isso? Porque a alma divina tem vontade de dominar sozinha aquela cidade. Então, no momento que a pessoa parece que a alma animal vai tomar controle, ele se conecta com a Torá e aí ele consegue esse controle total. E isso que a gente vê também, a mensagem de Hanukkah que acabou de passar, que um pouquinho de luz já afasta muita escuridão, mas ainda quando é muita luz, então a pessoa que ela se dedica com Torá e etc., ela consegue empurrar muito mais. Tem algo interessante que a gente leu na Torá semana passada, não, 2 semanas atrás, na venda de Yosef, quando José ele foi vendido, antes está escrito na Torá que os irmãos jogaram ele num poço vazio que não tinha água. Thank you, eu não entendi. Só do poço vazio eu ia achar que tinha o que lá? Óbvio que não tem água. Então veio o Rashi e ele fala o que quer dizer o poço vazio que não tem água. Ele estava vazio de água, mas ele tinha cobras e escorpiões. E daqui o Rebbe diz que a nossa cabeça é um poço. Se não tem água, que já falamos lá para trás no Tânia, que a água é Torá. A Torá é comparada com a água que veio de cima para baixo. Então se não tem água, então tem cobras e escorpiões, tem maus pensamentos e coisas pecaminosas e alegrias proibidas e tristezas proibidas. Então esse é o conceito. Se a pessoa tem a cabeça vazia, vazia ela não vai ficar. Maus pensamentos virão. Então durante o dia, quando a cabeça do Benoni não está vazia, mas já não tem aquele calor da reza, então automaticamente podem aparecer maus pensamentos. O que o Benoni, que é um cara inteligente, o que ele faz é pensar coisas boas, transformar aqueles sentimentos, pensar em Torá, porque automaticamente ele vai transformar. E por isso que a gente falou lá para trás, que o Benoni ele nunca peca, nem mesmo no pensamento, porque o intelecto dele está em total controle do seu coração. Então, se é assim, se o Benoni ele tem total controle do coração, por que ele não é um tzadik? Isso que a gente vai responder na semana que vem. Qual é a grande diferença?